6 minutos, quem postou agora há pouquinho foi Eduardo Bolsonaro, deputado federal que se lançou, inclusive como candidato ao Senado nesse evento da direita, falou que eles querem endireitar o Senado brasileiro, que anda muito esquerdista. Foi até o que falou Ricardo Salles também, deputado federal, que também se lançou candidato ao Senado. Mas o que Eduardo Bolsonaro colocou a respeito da França há pouco nas suas redes? A direita na França não perdeu, só adiou a vitória. Extrema esquerda se fortaleceu e já fala em reconhecer a Palestina, revogar reformas tíbias feitas por Macron e acelerar no socialismo. Resultado: França se afundará numa crise ainda maior. E aí virá Le Pen, Marine Le Pen. Então, é curioso isso, né? Não perdeu, só adiou a vitória. Eles falaram isso também em relação a Bolsonaro, alguns, né, o Josias? É curioso como é possível a narrativa de uma derrota. Não perdeu, adiou a vitória. Cada um tem o seu enredo, né, Fabíola? A própria Marine Le Pen disse no final de semana que essa mesma frase que o Eduardo Bolsonaro está só mimetizando, copiando, né? Que o triunfo da extrema-direita na França foi apenas adiado para 2027. Vai haver em 2027 a eleição presidencial na França, né? E eles sustentam a mesma tese no Brasil, essa tese segundo a qual o Lula venceu. Há uma diferença expressiva entre o arcaísmo da extrema-direita brasileira e o atraso fascistoide da extrema-direita francesa, é que lá na França não se ouviu, por hora, nenhum representante dessa ultradireita questionando o processo eleitoral. Então, houve o resultado, eles não gostaram do resultado, criticam o Macron por ter firmado uma aliança com a esquerda e acham que isso vai mergulhar a França no atraso. Tudo isso eles dizem lá. Mas não se viu ainda nenhum derrotado na França de extrema-direita questionando a forma de votação ou questionando o resultado pelo ângulo do processo eleitoral. Aqui no Brasil é pior ainda, né? Porque eles perdem e não reconhecem a derrota e atribuem a derrota a uma hipotética fraude, né? Então, o bolsonarismo, a diferença em relação ao que está se passando na França, é que eles ostentam o mesmo discurso com um aspecto que dá à extrema-direita brasileira um caráter ainda mais deplorável, porque aqui, além de questionar o resultado, eles questionam o sistema eleitoral. Então, eles dizem lá na frente vão voltar, e esse Eduardo Bolsonaro integra uma família que sobreviveu, que construiu riqueza na vida pública, elegendo-se por esse sistema eleitoral que eles dizem fraudulento. Mas ele questiona o sistema eleitoral e ainda assim dizem que vão voltar em 2026, quando haverá de novo eleição presidencial no Brasil. Então o discurso é o mesmo, Fabiola, com algumas diferenças, algumas atenuantes, né? Aqui, como a extrema-direita questionou o sistema eleitoral e tentou dar o golpe de Estado, então o seu principal representante, o Bolsonaro, está inabilitado para participar de eleições durante 8 anos e pode esse prazo de inelegibilidade ser ampliado para 30 anos, dependendo da condenação que for imposta a ele pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se voltarem tentarão voltar em 2026, mas não com o Bolsonaro, vão ter que apresentar um outro representante, né? Mas o discurso, lá como cá, é igual. A diferença é que a extrema-direita no Brasil é ainda mais precária, Fabiola, porque questiona o próprio processo eleitoral, não questiona apenas o fato de ter sido derrotado e as vicissitudes que conduziram à derrota, questionam a urna, questionam o processo, questionam a própria democracia. E aí, Thales, Eduardo Bolsonaro diz: a França vai se afundar. E aí vai vir aí Le Pen. A estratégia, então, é ir afundando, segundo eles, né? Falando que vai vir aí o socialismo. E aí, para depois a direita voltar com mais força. Não foi uma derrota, simplesmente uma vitória adiada, segundo a análise do deputado Eduardo Bolsonaro.
Não virar o socialismo, porque o Macron continua presidente da República. Então, o Macron não é socialista, está longe disso, e não virar o socialismo com o Macron na presidência, pelo menos até 2027, quando haverá a nova eleição para presidente. Então, é uma idiotice isso que ele está dizendo. Segundo, o que está nesse recado dele, e aí é importante que as forças de centro-esquerda, de centro e de esquerda raciocinem, é que realmente é preciso que nesse tempo, pelo menos até que se tenha uma nova eleição para para o Congresso, isso pode ocorrer daqui a um ano, é que se pode ocorrer dependendo ou não da vontade do Macron. Se daqui a um ano ele tem um prazo de um ano para poder pedir novas eleições. Até lá ele não pode pedir. Então é preciso que nesse tempo, nesse ano, as forças de esquerda, de centro-esquerda e de direita razoável se, se entendam e não e produzam um bom governo, um governo sem tantas crises quanto é possível que ocorra na luta fraticida pelo poder. É, esse, isso que o Eduardo Bolsonaro está dizendo deve ser entendido pelas forças mais sensatas da política francesa como um recado da extrema esquerda. Olha, se vocês fizerem um mau governo, nós voltamos. Esse risco, de fato, existe e tem que ser bem trabalhado para evitar que isso ocorra.